Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Bom dia, minha família. Bom dia, neném. Paz do Senhor Jesus para todos nós. Nós entramos no mês de maio, né? Graças a Deus, passamos por um mês, mais um mês, né? Diante de toda essa doença, né? Que existe aí no mundo inteiro, né? Mas também a gente passou o mês cheio de livramento, cheio de presença de Deus, de proteção de Deus. Então foi um mês abençoado, diante de todas as dificuldades perante essa doença, foi um mês abençoado, né? Então a gente tem que glorificar a Deus pelo mês que passou e pelo mês que está entrando agora, né? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês esperam nesse mês de maio? Além do aniversário da minha esposa, que é dia 5 de maio, né? O que vocês esperam nesse mês de maio? Eu espero uma Lamborghini. Uma Lamborghini, e você? O que você espera no mês de maio? Vini está esperando uma Lamborghini. Você está esperando o quê? Saúde, paz, família, o que mais? E você, meu amor? O que você espera além do seu aniversário? Vacina? Ah, tá. Você espera a vacina, né? E você, Cássio? Além de aprender a andar? Então, todos nós esperamos, né? Alguma coisa no mês de maio, né? E quais são os seus planos, seus pedidos a Deus? O que vocês oram assim pelo mês? Vocês fazem algum tipo de oração pelo mês de maio? Que esse mês seja cheio de bênçãos? O que vocês oram? Vocês têm algum pedido especial? Além da Lamborghini do Vinícius, né? Todos nós temos, né? No nosso íntimo, todos nós esperamos alguma coisa por esse mês de maio, né? Eu vou pedir para vocês refletir, por isso que eu quero que vocês deem toda a atenção nesse culto, porque eu vou pedir para vocês refletirem durante toda essa pregação sobre os planos e projeções desse mês de maio, tá? Então nós vamos, assim, refletir no quais são os seus pensamentos, seus planos, suas projeções por esse mês de maio. Então durante o culto vocês vão pensando aí na cabeça de vocês, tá? Nossa pregação ela vai se iniciar em Filipenses,
capítulo 4, versículo do 4 ao 20. Tá? Eu vou estar lendo para vocês aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma pregação abençoada, sabe? E teve aos 45 do segundo tempo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura, e aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aplauda, Senhor. Eu terminei aqui, mas vamos aplaudir. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em particular de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Por isso, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor novamente. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo novos tempos, né? Sabe? Eu me lembro assim que antigamente nossas projeções, nossas expectativas, né? Perspectivas era para o dia seguinte. Quando era na idade de vocês, a gente pensava sempre no dia seguinte. Eu olhava para meus pais e falava: pai, o que vai acontecer amanhã? Sabe? Então a nossa perspectiva era para o dia seguinte, sabe? Mas as coisas estão mudando tanto que antes da pandemia a gente já fazia perspectivas para a semana seguinte. Eu me lembro que a gente já esperava a semana seguinte: olha, na semana que vem, né? A gente vai aguardar acontecer isso porque vai dar certo fazendo aquilo. Então a gente já guardava algo próspero para a semana seguinte, né? Sabe? Só que hoje, eu posso dizer que nos dias de hoje, nós estamos fazendo projeções para meses que vem. Nós não estamos mais pensando no dia seguinte, na semana seguinte, em 2 semanas seguintes. Nós estamos pensando agora em meses. Nossas perspectivas agora é meses. Diante de tudo que nós estamos vivendo, tudo está mudando. Sabe? Não adianta vocês pararem e pensar: olha, tudo vai voltar ao normal. O que é o normal? Sendo que hoje tudo é diferente do
que a gente vivia antes de começar toda essa pandemia, sabe? Parece assim que nós iremos começar a viver novamente após a vacina. É o que minha esposa falou, a perspectiva dela para esse mês de maio é a vacina. Para minha sogra, para minha mãe, para meu pai, sabe? Então, a nossa perspectiva é só após a vacina. Eu escuto das pessoas, em dezembro tudo vai voltar ao normal, mas nós estamos em maio. Então assim, a gente está deixando de se preocupar com o momento que nós estamos vivendo para pensar em dezembro, em janeiro, no ano que vem. E estamos esquecendo de viver o que é de maior importância na nossa vida, que é hoje. Estamos deixando de fazer coisas hoje porque nós estamos pensando há meses que vem. Então o dia mais importante é hoje. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Se você quer aceitar Jesus, se você quer semear na vida de alguém, se você quer ter uma perspectiva de vida, você tem que pensar no dia de hoje, sabe? Eu oro assim, em nome de Jesus, para que Deus traga cura, traga vacina para todos aqui do Brasil. Então eu oro a Deus em nome de Jesus. Essa vacina ela vai chegar para todo mundo, só que nós temos que ter paciência. Tem pessoas fazendo projeções para depois que se vacinar. Depois que eu me vacinar, eu vou na casa de um amigo e vou fazer um churrasco e vou fazer não sei o que. Somente depois eu me vacinar. Mas quando você vai se vacinar? Em junho. Em julho. Daqui 2, 3 meses. Sabe? Então é muito difícil. Celular novo é uma bênção. Celular novo é uma bênção. Ele travou aqui do nada, só um instante. Sabe? Eu vejo assim, uma grande mobilização das pessoas, sabe? Buscando a presença de Deus, orando em nome de Jesus pela cura. E isso é muito bom, isso é essencial. Eu glorifico o nome de Deus por isso. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Sabe? Existe uma mobilização, as pessoas estão se ajoelhando, as pessoas estão clamando, estão buscando a Deus pela cura. Isso é maravilhoso. A gente está vivendo novos tempos. Isso não existia quando eu era da idade de vocês, sabe? As pessoas estão buscando mais a Deus, as pessoas estão esquecendo o que é religião e buscando diretamente o Pai. Porque antigamente, no meu tempo, a gente vivia uma doutrina, era sempre a mesma coisa. Mas hoje, a gente vê que as pessoas estão buscando a Deus, sem se preocupar com as doutrinas que existiam antigamente, sabe? Então hoje eu vejo uma grande mudança, sabe? Em questão de orar, em questão de buscar a Deus, existe uma grande mudança da pandemia até aqui, né? Sabe? Nós devemos ter a certeza que Deus escuta a todos que se ajoelham e prostram diante dele. Entendeu? Menino, tá prestando atenção, filho? Então presta atenção, deixa de lado, depois você. Sabe? Nós devemos ter a certeza de que Deus escuta todos que se ajoelham e se prostram diante dele. Todo que se ajoelhar, clamar e se prostrar diante de Deus, ele irá escutar. Ele pode não lhe responder naquela hora, mas ele vai te responder. É só você buscar sem cessar, sem você cansar, buscar o tempo todo, sabe? E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês: como estão sendo feitos os seus pedidos a Deus? Vou explicar por quê, sabe? Não adianta a gente simplesmente pedir, igual assim, eu acabei de falar que todos que se prostrarem, se ajoelharem, clamarem a Deus, terão uma resposta de Deus. Pela cura, sabe, pela salvação, terão uma resposta de Deus. Não todos que clamarem, mas eu vejo algo diferente nisso. Eu vejo as pessoas pedindo a cura, mas pensando de outra forma. Eu vou mostrar para vocês. Sabe, eu tenho ouvido de muitas pessoas
Ah, eu oro a Deus todos os dias pela cura dessa doença. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Glória a Deus também. Né? As pessoas estão orando dessa forma, né? Deus irá prover. Glória a Deus. Deus irá prover em nome de Jesus. Mas olha o que eu estou escutando das pessoas hoje em dia. Isso daí é a realidade que a gente está vivendo, tá? Quando chegar a minha vez de tomar a vacina, escutem só, as pessoas estão orando para chegar a cura, as pessoas estão orando para Deus trazer a cura, né? As pessoas estão orando para chegar a vacina a todos, mas quando chegar a minha vez de tomar a vacina, eu não quero tomar a Coronavac, eu não quero tomar a Oxford, a Johnson & Johnson, nem a Pfizer. Eu não quero tomar essas vacinas. Eu quero tomar a vacina tal. Aquela lá é top, hein? Aquela eu tomo uma e já estou curado. Ué? Agora eu não entendi nada. Agora eu não entendi nada. Você orou tanto a Deus, você clamou tanto a Deus, e hoje você quer escolher o que você vai tomar? Sendo que se você entrega nas mãos de Deus, Ele irá te trazer o que for suficiente para a tua cura? Eu não estou entendendo mais nada. Então as pessoas estão clamando a Deus, mas Deus está vendo o coração de cada um. Ao mesmo tempo que ela clama pela vacina, pela cura, ela quer escolher o que ela vai tomar. Então não é feita a vontade de Deus, está sendo feita a vontade dela? Não é. Sabe? Quer dizer então que chegar o momento de você se vacinar, você vai se recusar, mas não é o que você gosta. Mas não foi Deus que enviou a cura? Deus não usou os médicos, sabe? As pessoas que pesquisaram a cura sobre a vacina. E tá aí, aconteceu. Só espera chegar a sua vez. A hora que chegar foi Deus que enviou. Não é? Sabe, o problema não está na forma como as pessoas estão clamando a Deus. O problema está em pelo que estão orando. Pelo que elas estão orando? É pela cura? É pela purificação do seu coração? Porque não adianta você orar pela cura e seu coração ainda está, sabe, escuro, em trevas. Não adianta nada. Você está falando, mas Deus não está vendo apenas a sua fala, Deus está vendo também seu coração. Sabe? Muitos anseiam pela ajuda, muitos querem ver o milagre acontecer, né? Muitos cristãos que a gente vê por aí, eles querem, para crer, eles querem ver o milagre acontecer, mas com o objetivo de que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. As pessoas querem ver, querem orar, querem pedir, querem clamar, querem as coisas, então é só pedidos a Deus, é somente pedidos. As pessoas olham para Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Senhor, me conceda isso, Senhor, eu te peço isso, Senhor, eu te peço aquilo, mas estão esquecendo de obedecer, que é primeiramente você deve obedecer aos mandamentos, certo? E você se purificar. Será que você entende? Que seja feito, entregue na mão de Deus, seja feita a vontade dele apenas. Você ora, você pede, mas o que prevalece sempre será a vontade de Deus. Certo? Aplauda o Senhor aí. Sempre a vontade de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Eu vou falando para vocês, mas quando vocês derem por conta, a Bíblia ela é perfeita, ela se fecha. Eu peguei Filipenses, agora eu vou trazer Mateus, e eu vou passar por toda a Bíblia, do Novo ao Antigo Testamento, e vocês vão verem que tudo faz sentido. É maravilhoso. A
Bíblia é algo que eu aprendi recentemente, o que é verdadeiramente a Bíblia. Mas quando eu aprendi, eu não quero mais parar. Porque quanto mais você busca, mais você se renova, mais você se purifica, mais você quer saber o porquê daquilo e se entregar diante de Deus e falar: Senhor, conduz a minha vida, direcione. Em Mateus capítulo 26, versículo do 36 ao 46, vou ler para vocês aqui, tá? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Pensa comigo, Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo mais um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita como não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou, então Jesus foi, prostrou-se diante de Deus, orou: seja feita a tua vontade, e voltou aos seus discípulos, né? E os encontrou dormindo. Imagine Jesus chegando e encontrando eles dormindo. Jesus orando, pedindo a Deus, sabendo que aquele é o momento, e chegando vendo eles dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem novamente. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus diz: o espírito, o Filho de Deus, o Filho do Eterno está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. E retirou-se outra vez para orar. Novamente Jesus foi: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo. Novamente, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Saiu novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Meus irmãos, minha família, sabe? A gente se depara aqui com os discípulos de Jesus, homens de fé, sabe? Que não entenderam a razão pela qual Jesus foi orar. E ao invés deles se vigiarem e estarem orando pela vida de Jesus, pela vida deles, pelo propósito de Jesus, eles estavam dormindo, eles estavam deixando o tempo passar. O cansaço, ele não pode te vencer. Às vezes tem gente assim que dorme durante 10 horas seguidas, e quando acorda ainda tem sono. Em especial minha esposa, né? Mas o cansaço ele não pode vencer, sabe? Porque o cansaço ele não vem de Deus. É algo que a gente precisa descansar, mas durante um período. Porque se a gente se preparar e descansar todo o tempo, sabe? A gente não vai conseguir conquistar o nosso propósito diante de Deus.
exatamente no dia 20 de janeiro desse ano, Deus me deu uma palavra, 20 de janeiro. Deus me deu uma palavra através de um sonho. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, tá? Certo dia eu entrei em um comércio. Isso foi um sonho que eu tive dia 20 de janeiro. Certo dia eu entrei em um comércio. E nesse comércio tinha duas mulheres. Uma senhora de idade, né? E uma jovem que trabalhava para ela. Isso foi um sonho, tá? Esse sonho, essa palavra, bem dizer, sabe, que eu creio que veio de Deus, uma mensagem de Deus diretamente para mim. No momento imediato, quando eu acordei, eu já digitei ela, porque foi algo real, sabe? Esse comércio, ele era bem humilde, bem simplesinho, como essa casa de Deus que nós vemos aqui. É bem humilde, tem o necessário. Sabe? E nesse comércio era tipo uma doceria. No meu tempo chamava bomboniere, não sei como chama hoje. Não sei se é doceria, sabe? E eu passei a frequentar esse comércio. Comecei a passar lá para poder comprar doces, né? Sabe? Eu virei cliente dessa senhora. O movimento lá de pessoas era bem pequeno, não tinha muito cliente. Então quando eu chegava, eu olhava, não tinha muito cliente. O movimento era bem vazio, sabe? Igual a gente que abriu a loja nessa pandemia, é a mesma coisa, um movimento bem vazio, sabe? Chega um cliente ou outro, graças a Deus, em nome de Jesus, sabe? Mas é um movimento assim, bem pequeno, né? Essa senhora era uma pessoa de muita fé. E eu comecei a compartilhar a palavra de Deus com ela. Palavras, mensagens, versículos. Eu lembro que eu compartilhei um sonho que durou a noite toda. Eu acordei coisa de 5 horas da manhã, mas eu creio que eu estava sonhando desde as 11. Porque ele foi muito intenso, foi muito real, foi muito grande, de fato. Ela tinha muita unção do Espírito Santo. Ela era uma pessoa que falava sempre de unção, de Espírito Santo, sabe? Então ela falava muito de Espírito Santo. Era uma pessoa de muita fé. Certo dia eu cheguei nesse comércio e lá estava a senhora ajoelhada, prostrada diante de Deus, clamando a Deus por ajuda, pois o movimento era bem fraco. Ela não conseguia pagar as contas dela. O movimento era fraco, ela estava ajoelhada, pedindo a Deus uma ajuda, uma saída para que Deus pudesse fazer o mover ali dentro. Sabe? Eu olhei para ela e eu pensei, mulher de muita fé. Deus abençoe a vida dela. Comecei a orar. Eu não lembro que eu orei no sonho, mas eu lembro que os pensamentos eram assim, orando para Deus conceder o que ela pedia, sabe? Irmãos e família, no outro dia eu cheguei nesse lugar, nessa doceria, estava cheio de pessoas, e a senhora estava cheia de pedidos. Em todo momento ela ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A todo instante ela ficava, glória a Deus, glória a Deus. O movimento de pessoas era enorme. No outro dia, após ela se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, e você acha que Deus ele faz algo que você espera? Não, ele faz algo inesperado. Você sabe o que ela estava vendendo nessa doceria? É até engraçado de dizer, mas ela estava vendendo coração de galinha frito na panela. Sabe coração que a gente faz na churrasqueira? Ela estava vendendo coração na panela. Ela fritava lá os coração e vendia. Coisa de louco, né? Sabe? Coisa de Deus mesmo, porque Deus faz isso com a gente. Ele traz o que é anormal diante do que é normal no entendimento humano. Sabe, nada a ver com o que ela trabalhava. Eu fiz umas 3 a 4 visitas nesse lugar e após ela começar a vender coração de galinha, sempre ela estava abarrotada de pedidos. Então glória a Deus, era só crescimento, só glória. Ela estava conseguindo se manter financeiramente. Será que você entende? Ela recebeu a bênção, deu glória a Deus. Na primeira vez que eu fui visitar,
Cadê o glória a Deus? Cadê o glória a Deus perante ela? Ela agradeceu no primeiro dia que ela recebeu a bênção. 3 a 4 vezes depois que eu fui visitar esse estabelecimento, eu não vi ela agradecendo a Deus. Ela esqueceu, me parece. Porque eu não lembro do sonho de eu ver ela agradecendo outras vezes. Então as pessoas normalmente são assim. Quando elas recebem a bênção de Deus, o pedido tão desejado, a oração, o clamor, elas agradecem, glorificam e ficam o dia inteiro glorificando o nome de Deus. Na semana seguinte, recebendo a mesma bênção, ela se esquece de agradecer. Só que tinha sempre nessa doceria uma senhora e uma jovem, não tinha mais ninguém, né? Era um espaço relativamente, que eu me lembro assim, não muito grande, mas tinha 2 pessoas trabalhando, era uma senhora já de idade e uma pessoa que trabalhava para ela. Uma vez que vi essa senhora no sonho, cheguei ao estabelecimento, a última vez que eu vi essa senhora no sonho, cheguei ao estabelecimento e lá estava a jovem e a senhora paradas sem cliente. Como assim? Na última vez que eu vi essa senhora, ela estava lá sentada, mas que eu me lembro do sonho, ela não estava triste, ela estava meio que, não estava feliz também, mas ela estava, sabe, conversando uma boa, como se nada estivesse acontecendo, só que não tinha cliente. Eu não vi cliente nenhum. Eu olhei para a senhora e falei: ué, parou de vender coraçãozinho? Sabe o que ela me respondeu? Ah, parei, dá muito trabalho. Irmãos e família, por Deus, nesse momento eu não entendi nada. Só que eu tenho um filho chamado Mateus, que aqui está, Deus abençoe a vida dele, que dorme do meu lado na cama. E no momento que ela me respondeu que parou de vender coraçãozinho, eu olhei para ela sem entender e saber o que responder a ela, sabe? Mas eu queria dar uma resposta para ela, sabe? Falar: senhora, tanto você orou, tanto você clamou, você recebeu a bênção, agora você vai deixar a bênção? Só que eu não tive essa oportunidade, porque eu acordei tomando a pesada do meu filho Mateus. Ele me deu uma pesada. Na mesma hora eu acordei minha esposa, né? Pra ela arrumar meu filho na cama, porque é assim a noite toda, né? Porque ele quer me abraçar, quer se aconchegar a mim, quer me dar pesada na cara, e eu acordo ela pra ir na cama. Sim. Né? Eu comecei a conversar com Deus. Comecei a falar: Senhor, eu não tive a oportunidade de responder essa senhora. Eu queria dizer para ela: falar, senhora, presta atenção no que a senhora está fazendo. Por que a senhora, né? Por que a senhora parou? Falei: Senhor, qual a mensagem desse sonho? Ele prontamente me respondeu, isso de madrugada, 5 horas da manhã. Deus me disse: existem pessoas de muita fé que clamam a mim, pedindo ajuda, mas quando elas têm a resposta, não estão preparadas para receber. É forte, né? Muitos clamam por ajuda e não querem crescer e viver o inacreditável de Deus. Essa senhora deveria ter contratado mais funcionários e não ter parado de trabalhar com a bênção que recebeu através da sua fé. Ela não estava preparada para receber aquela bênção, porque se ela estivesse preparada, ela ia olhar para Deus e falar: Senhor, eu agradeço por tudo, agora eu vou fazer conforme a tua vontade. Se o Senhor quer me ver crescer, então eu vou buscar o crescimento. Vou contratar alguém aqui, porque eu não posso trabalhar com a bênção que eu recebi de Deus. Entendeu?
quando Deus faz um milagre, prestem muito bem atenção, quando Deus faz um milagre, é de forma extraordinária e inacreditável, pois em uma doceria a senhora estava vendendo muito coraçãozinho. É inacreditável, é extraordinário. Deus termina me dizendo, é forte, as pessoas oram para crescer na vida, mas não querem ter trabalho. Vamos ver, Maria. Muita gente ora para crescer na vida, mas não quer ter trabalho. Essa senhora ficou marcada na minha história, porque eu creio que foi uma mensagem de Deus para a minha vida também. Porque eu trabalhava num tipo de negócio que era online. Só que eu buscava o crescimento perante a Deus, perante a vontade dele. E ele fez com que eu saísse daquele ponto para viver no extraordinário. É muito mais trabalho. É muito mais trabalho. Mas a bênção chega. Quando Eliseu fez o seu pedido a Elias, olha que a gente está no Antigo Testamento e tudo se liga. A Bíblia é Senhor, obrigado. É maravilhoso. Maravilhoso estar diante dessa palavra. Tudo faz sentido perante a Bíblia. A Bíblia, ela se fecha, ela é real, ela é recente, ela é maravilhosa. Quando Eliseu faz seu pedido a Elias, em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, rapidinho. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: fazei de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Mano do céu, vocês entenderam o sentido dessa palavra? Eu já preguei essa palavra aqui, mas ela me trouxe, a mesma palavra me trouxe outro sentido. É isso que a Bíblia faz comigo. Na mesma palavra, no mesmo versículo, eu consigo tirar inúmeras pregações, porque é coisa de Deus. Mano do céu, em outras versões da Bíblia, esse pedido de Eliseu diz porção dobrada de poder. Elias não só viveu bênção, Elias viveu provações, inúmeras provações. Inúmeras provações Elias viveu. E aí Eliseu chega para Elias e fala: eu quero o dobro disso daí que você viveu. Maluco, o cara é doido, né? Ele podia pedir tudo, mas o cara vê que Elias passou toda aquela provação, tudo que Elias passou, tudo bem, era um profeta de Deus, cheio de unção, cheio de poder, não era? Mas também cheio de provação, porque quando o poder de Deus se manifestava na vida de Elias, o mal se levantava contra ele. Agora é louco. Eliseu vivenciou muitas provações, né, de Elias, que não cabe aqui eu falar, porque senão nós vamos ficar até 10 horas da noite, né? Mas mesmo parecendo loucura esse pedido de Eliseu, né? Eliseu pediu, sabendo da sua responsabilidade. O pedido dele não foi um pedido à toa. Ele pediu e sabia da responsabilidade daquele pedido dele. Tanto é que ele foi um grande profeta de Deus. Mas ele pediu, recebeu
E ele sabia da responsabilidade sobre o que ele pediu. Será que vocês entendem? Faz entender até aqui? Já está acabando, tá? Só falta mais umas 2 horas de pregação. Em 1 Reis, prestem atenção que agora vai ficar bom. Essa palavra é abençoada. Prestem atenção que agora que vai começar a pregação. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 3 ao 15. É uma história que vocês conhecem que é maravilhosa. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Você imagina, eu sonhei com uma senhora, Salomão sonhou logo com Deus, né? É incrível, não é? Ele sonhou com Deus, né? O Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Ô Pai, dá uma pausa ainda, segura. Se eu fico pensando, vou parar por aqui, mas ainda tem continuação, tá? Eu fico pensando, se Deus aparecesse ao meu filho Vinícius hoje e falasse: filho, Vinícius, peça-me o que quiser. Vinícius olhar para Deus e falar: Senhor, me dá uma Lamborghini. É qualquer pedido, é Deus. Deus faz tudo, irmão. Deus é Deus. O Bugatti Veyron. É, Senhor, me dá logo uma frota de carro. Legal tudo isso, né? Muito legal. Muito legal. Se você me disse isso, ia parar por ali. O seu coração está pensando em coisa material, mas o coração de Salomão não, velho. A sabedoria já começou lá atrás, antes de Deus conceder a ele a sabedoria e o discernimento. Ele já foi sábio, já foi ligeiro. Quando Deus falou, peça-me o que você quiser e eu darei a você, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu pai. Olha o coração de agradecimento. Deus está vendo isso, ó. Deus está vendo isso. Ele está agradecendo, sendo que o Senhor falou para ele: faça-me um pedido, eu te dou o que você quiser. Foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Sou eu, Salomão. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, em lugar de meu pai, Davi. Salomão se preparou ele no lugar de Davi, reinando. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Coração humilde. Primeiro, um coração de agradecimento, né? Senhor, Deus falou para ele: faça meu pedido. Ao invés de ele mandar na lata de Deus falar: Senhor, me traga uma Lamborghini, não. Ele falou assim, agradeceu. Ele agradeceu. Peraí, só um instante. Eu perdi celular novo. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Coração humilde. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste. Um povo tão grande que nem pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Ele pediu sabedoria.
ele pediu discernimento, mas antes disso ele agradeceu de coração, e foi humilde de coração perante ao Senhor. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Olha aí, ó. Deus se agradou com o pedido dele, porque Deus não estava olhando pelo que ele falou. Já que você pediu isso, Deus falando a Salomão, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Deus vai dar o que Salomão pediu, glória a Deus, porque Deus está vendo o coração. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também, Deus está dando agora que Salomão nem pediu. Também, porque Deus, Ele é incrível. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ver o que você vai pedir de coração, meu amigo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabia o que Salomão precisava: sabedoria, discernimento. Ele sabia dinheiro, mas Salomão não pediu nada disso. Deus falou: também darei o que você não pediu, oh glória, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete em toda a sua corte. Glória a Deus. Ele recebeu o pedido, foi um sonho, mas ele não deixou de fazer o propósito dele, que era fazer o holocausto e semear na vida de alguém. O que quer dizer esse pedido de Salomão? Pergunto a vocês aqui. Deus oferecendo tudo o que Ele quer, tudo que Ele puder pedir, Deus vai dar para Ele. E Salomão pede sabedoria e discernimento. É estranho, né? Já pensou Deus aparecendo para mim? Filho Fernando, me peça o que você quiser que eu já atenderei. Ô Pai, eu nem saberia o que pedir, porque se a gente fosse se deixar levar pela carne, a gente pede coisas que Deus não quer ouvir. Por isso que a gente tem que ser levado pelo Espírito, porque através do Espírito a gente pede coisas inacreditáveis. Saibam de uma coisa: Deus sabe exatamente o que você precisa, mas muitas vezes, prestem atenção aqui, mas muitas vezes Ele quer saber de você, se você está preparado para receber o que Ele tem para te dar. Ele quer saber de você, se você está preparado para receber o que Ele tem para te dar. Porque Salomão só pediu discernimento e sabedoria, mas Deus viu que ele estava preparado para receber também riqueza e fama. Diante do pedido dele. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós estamos acabando o curso, tá? Eu só vou aqui para terminar. Vou terminar no Salmo de Davi. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Davi. Para terminar, no Salmos 4, do 1 ao 18, Davi diz: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração.
Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás das falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas, isso está na Bíblia, tá? O que eu estou dizendo agora está na Bíblia. Há muitas pessoas que oram assim. Isso na Bíblia foi escrito não sei quantos mil anos atrás. Davi escreveu esse salmo. Isso, muito mais que isso. Isso está na Bíblia. E na Bíblia diz: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus. Presta atenção. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade, ó Pai. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. O Salmo 4 de Davi é um dos salmos de Davi escrito ao regente do coro, para instrumentos de corda. Nessas palavras sagradas, o salmista confia na intervenção divina e chama a razão os pecadores que insultam, vivem de falsidade e só se lembram de Deus para fazer pedidos. Exato. Lá atrás na Bíblia já diz sobre falsidades, sobre pessoas hipócritas que só se lembram de Deus para fazer pedidos, mas não se lembram quando é para obedecer. Irmãos, vou dizer para vocês aqui, meus filhos, cuidado com o que vocês pedem a Deus. Agora é real. Agora é real. Cuidado com o que vocês pedem a Deus. Cuidado com a intenção que vocês pedem a Deus. Deus olha onde está o nosso coração e não o que a gente declara. Deus está vendo o que a gente declara, mas primeiro Ele está olhando o coração. Se o coração ele tiver algum tipo de rancor, mágoa, sabe, não tiver duro, Deus está olhando o seu coração. Agora, se você se purificar diante da presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo e seguir e obedecer os mandamentos de Deus, Ele irá estar contigo. Ele irá fazer tudo acontecer na sua vida diante dos planos dele para a tua vida. Tá? Glória a Deus. Tá? Eu só vou contar para vocês agora, antes de terminar. Cassus, eu quero que você preste atenção que essa palavra é importante para você, meu filho. Ó, preste atenção que está terminando. Agora é foco total. Posso ouvir o glória a Deus? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu só vou contar uma situação que aconteceu comigo nessa semana. Aconteceu comigo uma situação e vocês vivenciaram isso. Prestem muita atenção, meu filho Vinícius. Vocês vivenciaram isso. Principalmente meu filho Guilherme. A palavra de hoje, essa palavra que aqui vos prego, tinha tudo para ser a mais fácil desde o dia que comecei a pregar. Nós já estamos há mais de um mês e meio, né? Nessa nossa trajetória cristã, levando a palavra aos cristãos, né? E a todos que um dia irão receber a salvação em nome de Jesus. Né? Então essa palavra hoje tinha tudo para ser a mais fácil. Aí você me fala, como assim? Fala aí. No domingo passado, quando eu terminei de pregar, eu já saí daqui e falei, Senhor, já manda a próxima palavra, eu já estou preparado. Eu não dei nem descanso para Deus e já comecei a orar a Deus por uma palavra, para que eu pudesse pregar nesse domingo. Prestem atenção para vocês entenderem o sentido.
Eu só comecei a entender depois, mas na hora foi difícil. Eu nem dei descanso para Deus. Orei, Senhor, pode mandar a próxima que eu já estou à disposição para receber. Na segunda eu já tinha o nome. Que nome da pregação? O que eu quero pregar desde o início? José. Eu já tinha o nome para pregar na segunda-feira. Mas é o nome José, filho de Jacó. É um nome que eu desejo pregar desde o início que a gente está vivendo isso. Por quê? Porque eu me identifico com José, filho de Jacó. E eu queria estar pregando a palavra aqui de José. Desde que comecei a pregar o Evangelho, eu sonho em pregar José. Na terça-feira, irmão, na segunda eu já tinha o nome, filhinho. Presta atenção. Na segunda-feira eu já tinha o nome. Na terça-feira, eu já tinha metade do culto pronto. Se na segunda eu já tinha o nome, na terça eu já tinha metade do culto pronto. Certo? Senhor, eu já tinha na terça-feira metade do culto pronto. Eu só glorificava o nome de Deus, falava, Senhor, ô glória, meu Pai, obrigado, Pai. Eu pensava a todo instante agradecer a Deus. Na quarta-feira, meus irmãos, minha esposa é prova disso. Eu já tinha a pregação pronta. Eu já tinha tudo que eu ia pregar hoje pronto. Já estava pronto. Eu já tinha feito tudo. Filé mignon, top de linha. Do início ao fim, alfa, ômega, pregação, do louvor até a oração final. Tudo pronto. Na quarta-feira. Tudo pronto. Fui tomar banho na quarta-feira, à noite, e comecei a agradecer ao Senhor. Falava, Senhor, muito obrigado pela palavra. Pai, eu te agradeço pela palavra, Senhor. Quarta-feira, comecei a buscar e eu senti aquela presença de Deus. Eu falei, obrigado, Pai. Maravilhoso. Quarta-feira, já estou com um culto pronto, preparado, montado. Glória a Deus, toda unção, José. Tudo faz sentido para mim. Tudo pronto. Só que não. Como assim, só que não? Só que não, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, minha esposa. Só que não. Fazia tempo que eu não passava assim, um momento desfavorável dentro de mim. Fazia tempo. Por quê? Perguntem, por quê? Porque eu fui dormir na quarta-feira, né? Acordei quinta-feira de manhã. Mas na verdade, na madrugada, eu acordei, peguei meu celular e fiz aquela bela postagem no status, né, da palavra de Deus. Glória a Deus, é maravilhoso isso. Bateria no celular 100%. Falei, ô Pai, top, tudo maravilhoso, tudo conforme o que eu planejei. Não é? Eu não planejei pregar José desde o início aqui que a gente está vivendo. Tudo conforme o que eu planejei. E pela manhã, eu fui ligar o celular. Um iPhone antigo, que era da minha esposa. Um iPhone, né? Que usa iCloud, que usa, como é que é o nome daquilo? O e-mail do iPhone, iCloud, fala? Que usa iCloud. Vou pegar meu iPhone de 10 gerações atrás, mais antigo que a minha sogra. Eu fui ligar o celular, cadê ele? O celular não ligou. E agora? Tirei o carregador, coloquei, nada. Tirei o carregador, coloquei, nada.
que o celular não ligava mais, ela também buscou me trazer aquela paz de cristão, porque eu já comecei a ficar, de uma certa forma, acelerado. Só não vai errar. Ó, vamos estar acabando. Eu só quero que vocês prestem atenção, para vocês entenderem a palavra que eu recebi de Deus. Só, aqui ó, eu falei para minha esposa o que aconteceu. Ela me trouxe a paz, né? Só que assim, vamos colocar um ponto nessa situação. Eu vou falar de segunda-feira. Nós estávamos na quinta de manhã, né? Quando o celular não ligou, correto? Correto ou não? Então, só que na segunda-feira, dessa semana, eu achei um celular com a tela quebrada, que era do meu filho Guilherme. Isso daí há quantos anos atrás? Desde quando ele nasceu, e esse celular, antes dele usar, era meu. Eu usei também há uns 3 anos. Então o celular é antigo. É mais antigo que a sogra. Beijo pra ela, Deus abençoe a sua vida. E o vovô Paulo também, um abraço. Vamos lá, presta atenção. Vamos lá que nós vamos sair da unção aqui do foco. Eu achei o celular com a tela quebrada, que é esse que estou utilizando. Estava jogado fazia muito tempo, não é, Guilherme? Esse celular foi meu há mais de 10 anos atrás. Eu deixei esse celular, eu achei jogado nas coisas que era da minha loja, e eu achei ele jogado. Eu falei, vou ligar ele, vamos ver. Coloquei no carregador, nada. Deixei o dia inteiro carregando. Isso na segunda-feira. Eu não sabia que lá na frente meu celular iPhone iria parar. Eu deixei ligado. Vininho, faz um favor, faz uma gentileza, presta atenção que já está acabando, senão eu vou falar mais que você. Então foca. Eu deixei carregando esse celular na segunda-feira e não ligou. Na terça-feira de manhã, eu cheguei na loja, eu tirei do carregador, coloquei novamente, apareceu o bagulho carregando e falei, agora está carregando. Eu falei, glória a Deus, ô pai, tá ligando. Isso na terça-feira. Apertei o botão para ligar e para minha surpresa o celular começou a carregar. Falei, glória a Deus, esse celular não ligava há muito tempo, estava parado. Deixei carregando. Quando deu 100% eu tirei e levei lá para casa, correto? Quando eu liguei o celular tinha foto dos meus filhos, foto do Neymar, né? Isso daí quando o Neymar jogava no Santos ainda, né? Então assim, tinha joguinhos, tinha coisas de criança, né? Eu levei lá para casa e deixei lá em casa o celular. Isso passou-se a quarta-feira, né? Nada de celular, eu estava usando meu iPhone, né? Tops de linhas, e nada aconteceu. Na quinta-feira de manhã, que o meu celular não ligou, eu lembrei que Deus tinha me dado uma bênção, que era esse celular que aqui eu estou pregando. Quando eu vi que o meu celular iPhone não queria ligar, eu falei para minha esposa, né? Porque crente é assim. Crente é assim. Como? Eu falei para minha esposa, mais um milagre de Deus. Porque meu celular parou, mas Deus, há 2 dias atrás, me deu um novo. Não que seja novo, mas Deus não deixou que eu ficasse sem. Será que vocês me fazem entender aqui? Que é mais um milagre de Deus? Que quando parou meu celular, Deus já tinha um celular para mim preparado. Não é o celular que todos imaginam ter, mas é o que me serve. Aplauda o Senhor aqui. Eu já tinha preparado o celular para mim. É impressionante. E crente é assim, ele milagre em tudo. Eu, depois que eu virei crente, eu vejo milagre em tudo. Eu olho o livramento e eu falo, Senhor, mais um milagre. Eu olho outro livramento e eu falo, Pai, obrigado, Senhor, mais um milagre. Glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E assim é, crente é assim, uma vida cristã é assim, né?
Falei para minha esposa: pois eu vou usar esse celular até que o meu resolva ligar. Vai que ele resolva ligar mais tarde. Enquanto isso eu vou usar, porque eu não posso ficar sem usar. Lá estava tudo, principalmente a pregação do dia de hoje. Lá está a pregação do dia de hoje. E o meu medo que eu senti naquele momento era perder toda a minha pregação. Eu não falei para minha esposa, mas o que rodeava na minha cabeça e que eu conversava com Deus era: Senhor, minha pregação. Pelo amor de Deus, Pai, minha pregação. Bom. Deixa, passou, foi embora. É que você me pega aí no tripé da câmera ali a zero. Será que vocês só me fazem entender aqui? Falei: é agora. Peguei o celular, olhei meu querido Neymar na tela dele e não pensei duas vezes. Restaurei os padrões de fábrica no celular. Porque se eu ia usar, eu não precisava ver o Neymar todo dia na minha frente, né? Eu não precisava jogar joguinho de criança que você tinha Play Kids. Era esses jogos que você tinha salvo nesse celular. E eu reiniciei o sistema operacional do celular, correto? Quando você faz isso, zera todas as configurações, apaga todas as configurações e você tem um celular novo na sua mão. Ô glória, dá glória a Deus. Glória a Deus, porque vocês vão entender a mensagem que Deus me passou, tá? Eu comecei a instalar o meu chip. Peguei e coloquei meu chip no celular. Conectei o Wi-Fi. Instalei o WhatsApp. Por quê? Porque a pregação ficava num grupo chamado Pregação. E quem estava nesse grupo? Apenas eu. Um grupo que só tinha eu. Instalei o WhatsApp, cadastrei a minha conta. Veio uma opção. Deseja carregar o backup? Eu falei: Senhor, é de Deus. Ô glória. Eu coloquei o e-mail na mesma hora. Falei: vai vir todos os meus contatos, vai vir meu grupo de pregação. E eu não perdi minha pregação. Bora, fecha a porta lá. Bora. Só um instante, porque o Cássio Souza está orando por toda a igreja. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida no dia. Vamos voltar aqui. Eu coloquei meu e-mail e aí veio uma mensagem: Senhor Fernando, deseja fazer o backup? Eu falei: obrigado, Senhor, lógico que eu desejo. Vou trazer de tudo que estava no passado, aquele iPhone. Falei: sim, Senhor, com certeza. Coloquei o e-mail e aí veio uma mensagem com todo o carinho do mundo através do WhatsApp: Senhor Fernando, o Senhor não tem backup. Eu falei: beleza, ainda existe aquela fé de que Deus irá prover naquele instante, de que aquele grupo pregação ia conter ali, que as minhas mensagens estavam gravadas, foto. Na hora eu ainda tinha esperança de que tudo estaria lá. Pensei: Senhor, minha pregação, hein? Senhor, minha pregação. Estou aqui, ó. Quando eu avancei as opções, cheguei no grupo de pregação. 0 mensagens. Perdi toda a minha pregação, além de todos os contatos, todas as mensagens, as agendas, tudo que estava cadastrado no WhatsApp, da loja pessoal, tudo. Perdi tudo, mas o que me fez ter tristeza naquele instante era a minha pregação. Tristeza total. Foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, sabe? Eu falo dentro de mim.
Porque quando você está naquela unção, você busca a palavra, você crê que é Deus falando contigo, e você fala: Senhor, essa pregação vai ser tremenda, vai alcançar multidões, vai trazer o injusto, né, aquele rapaz que está praticando mal para a salvação, sabe? Então aquela pregação, eu tinha aquele sentimento, porque foi algo que eu creio que foi de Deus. Aquela pregação que eu tinha preparado José, mas sabe, ela englobava tudo, aquela pregação. Então foca aqui os dois, senão eu vou falar mais um capítulo. Agora está terminando. Eu não acreditei que quando eu olhei para aquele grupo, não tinha mensagem. Foi uma decepção dentro de mim. Eu não me importava com os contatos perdidos, com tudo perdido, grupos perdidos. Não me importava. Meu negócio era ter perdido a pregação, porque ela estava fechada. Era tudo que eu tinha planejado. E no dia que eu tinha planejado. Por quê? Porque eu tinha planos para esse final de semana. Preste atenção. Senta, se aquieta. Não tem problema. Você quer se retirar? Uma coisa abençoe a sua vida. Preste atenção. Deus, naquele instante, Ele não me consolou. Ele deixou com que eu sentisse aquela decepção dentro de mim. Ele deixou com que eu ficasse um tempo a só. Ele deixou com que eu passasse por aquela provação, aquele sentimento de perca, de falar: e agora, como é que eu vou montar outra pregação? Senhor, está na última hora, como que eu vou buscar o caminho? Eu nem me lembro o que eu preguei, eu nem me lembro o que tinha naquela pregação, só sei que eu peguei do Senhor. Tudo que eu digitei naquele grupo de pregação veio de Deus, mas eu não me lembrava. Deus deixou que eu passasse tudo aquilo. Sabe para quê, pessoal? Para me pôr no caminho certo. Como assim? Pergunta. Como assim, Pai? Somente eu e Deus sabíamos o que se passava em meu coração desde domingo. Como assim? Eu comecei a buscar a palavra com a intenção de deixar pronta o quanto antes. Porque todas as vezes que eu busquei a palavra desde que a gente começou o nosso ministério aqui, eu recebi essa palavra no sábado ou na sexta-feira de madrugada, e a minha intenção era buscar o quanto antes. E eu queria receber essa palavra o quanto antes. Por quê? Porque eu queria curtir esse final de semana. Sabe? A gente ia ter a visita do Bobo Paulo, chegou na sexta-feira. Então eu queria ter o tempo disponível para poder dar atenção à nossa visita. Então o que passava pela minha cabeça desde o domingo passado? Fazer buscar essa palavra o quanto antes, para que eu pudesse ter esse final de semana tranquilo, já sabendo o que eu iria pregar. Será que vocês entendem? Eu faço o que aqui? Sabe, a pregação que eu fiz de José não foi feita nas coxas, foi uma palavra de Deus, sabe? A palavra provavelmente ia ter 2 horas de culto, cheia de unção, sabe? Ela ia ter, maravilhosa, era tudo que eu queria pregar, estava tudo perfeito, sabe? E assim, na quinta-feira de manhã, quando eu me deparei que eu não tinha mais a mensagem da pregação, eu passei o dia com essa sensação de mal-estar dentro de mim, em que na quinta-feira, quando eu me deparei que eu não tinha mais um grupo, o dia inteiro eu passei com a sensação de mal-estar, com aquele coração apertado, sabe? E assim, na quinta-feira à noite eu comecei a clamar a Deus por uma resposta. Eu falava: Senhor, deve ter algum motivo, porque o Senhor me deu um celular, meu celular apagou, eu já tinha um celular, que foi um milagre que o Senhor me concedeu, né? Certo? Então deve haver uma razão, deve haver algum motivo de eu ter perdido toda essa pregação, concordam?
existe um motivo. Sabe? E assim, Deus me deixou passar o dia inteiro, mas à noite, graças a Deus, com a graça dele, ele me respondeu. Olha Deus, está acabando. Foco, palavra de Deus, quinta-feira à noite. Normalmente, Deus falando comigo na quinta-feira à noite. Filho, normalmente, quando você tem um computador que entra com vírus, você pode querer instalar o antivírus que for para tirar aquele vírus. Você pode chamar o melhor técnico que existir para tirar aquele vírus. Você pode tentar de todas as formas tirar aquele vírus daquele seu computador. Mas somente fazendo uma formatação. O que é formatação? Zerar o sistema operacional. Somente fazendo uma formatação é capaz de tirar o vírus. Foi isso que eu fiz com você. Deus falando comigo. Para que você não tenha essas manias de pregar o que quer. Querer fazer logo para acabar mais cedo. Eu restaurei, olha, não, até vontade de chorar. Glória a Deus. Eu restaurei as suas configurações para fazer conforme a minha vontade. Sempre que for preciso, eu irei restaurar as suas configurações para lhe trazer renovação espiritual. Sempre que for preciso, eu irei restaurar o seu sistema para te trazer de novo. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Te amo. E assim a gente finaliza a pregação de hoje com o nosso louvor. Tá? Guilherme, faz a... Você também? Glória a Deus. Obrigado, Pai.
respostas então ali. Pai, só tenho a agradecer a Ti, Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa família, por estar protegendo todos à nossa volta. Sabemos que tudo que acontece é da Sua vontade. Pedimos misericórdia, Senhor, por esse mundo, por aqueles que não sabem o que dizem, o que fazem. Traga cura para essa doença que está fazendo tanta gente sofrer, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por cada detalhe. Senhor, esteja com a gente nessa semana que se inicia hoje, esteja na nossa casa, esteja ao nosso lado, Seu Espírito Santo é bem-vindo aqui. Obrigada a todos que estão ligados aqui com a gente. Espero que essa palavra tenha chegado